Muito bem, irmãos. Nós iniciamos, semana passada, o estudo do sofrimento humano. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas a respeito desse assunto, esse é um assunto que normalmente nos choca. Porque quando vivenciamos o sofrimento, quando nós experimentamos o sofrimento, a nossa tendência é questionar Deus, perguntando a Ele por quê, para que essas coisas acontecem conosco. Então, nós temos muito mais perguntas do que respostas quando nós experimentamos a dor e o sofrimento, perdas, entre outros aspectos. Um reformador francês, chamado João Calvino, ele dizia em suas obras, em suas pregações, que o sofrimento é comparado ao vale de lágrimas, onde todo mundo chega e ninguém sai seco daquele lugar. Todo mundo sai bem arrebentado, né? Bem sofrido. Quando nós pensamos a respeito de sofrimento, a lógica humana levanta para nós o seguinte questionamento: como é possível compreender a existência do mal diante da existência de um Deus eterno, bondoso e poderoso? Não dá para conciliar essas coisas na lógica humana. Veja, se Deus é bondoso, extremamente bondoso, Ele iria banir o mal da presença do universo, porque a maldade é exatamente o oposto da bondade divina. Se Deus é poderoso, é assim que a lógica humana funciona. Então, Ele é perfeitamente capaz também de excluir, de banir da face da terra, da presença do universo, o mal. Então a lógica humana chega à seguinte conclusão: ou Deus é bom, mas não é tão poderoso assim, a ponto de fazer o mal ser extinto do universo, ou Deus é poderoso sim, mas Ele não é tão bom como pensamos que Ele seja. As duas coisas não podem coexistir, porque senão o mal não poderia estar presente no universo. O mal aqui na perspectiva, inclusive, do sofrimento humano, tá bom? Só que a Bíblia revela tanto a bondade de Deus, quanto o poder de Deus, quanto a existência do mal, quanto a existência de Deus coexistindo no universo. E isso dá um nó na nossa cabeça. De forma que o ser humano tem várias maneiras de tentar explicar a existência do mal. Por exemplo, as religiões orientais tendem a olhar para o mal, como o sofrimento, como o desapego, o desprendimento da matéria. Então, os budistas, essas religiões orientais lá do Tibete, eles passam dias jejuando, semanas, né? E quando bate a fraqueza, a dor, inclusive orgânica, física, eles dizem, esse sofrimento, na verdade, é uma ilusão, porque nós estamos nos desprendendo da matéria. É uma maneira de enxergar o sofrimento totalmente diferente do que as Escrituras nos oferecem. Quando nós pensamos, isso é tudo aqui que a gente já falou semana passada, eu só estou iniciando nosso tempo juntos hoje, lembrando isso. Quando nós pensamos no sofrimento humano, nós recordamos que a origem do mal no universo, ela não começa em Adão e Eva. Ela tem alguém que inicia isso antes deles, que é a pessoa de Satanás. E essas passagens apontam, inclusive, para a origem do mal no universo a partir da queda de Satanás. Nós não vamos ler essas passagens novamente hoje, tá bom? Se você não esteve aqui semana passada, pega o áudio que já foi disponibilizado e nós trabalhamos cada um desses textos juntos. E nós paramos semana passada nesse terceiro slide aqui, que é a respeito dos tipos de mal
existente no universo. Os estudiosos tentam classificar o sofrimento humano, a maldade, né, existente no universo, em diferentes formas. Eu tento reunir, pelo menos em 4 maneiras, que nos ajudam a compreender, inclusive, o porquê da existência do mal no universo. Então, a primeira maneira, nós trabalhamos aqui semana passada a respeito da compreensão do mal natural. O que é o mal natural? São os males causados pela simples presença do pecado no universo. Então, por exemplo, a morte natural. O homem não foi criado para morrer. A morte, alguém vem, envelhece, adoece, morre. Isso é um mal natural. Uma enchente, uma tragédia como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, e de vez em quando acontece na capital de São Paulo, alaga, chove muito, algumas pessoas vêm a morrer afogadas, inclusive, tem aquelas perdas, né, de patrimônio, de bens, isso é um mal natural. Nós vimos aí o acidente lá em Brumadinho, né, da barragem, rompeu, fruto da negligência humana, da perícia, tudo mais. Mas o que é isso, em outras palavras? Um mal natural. Nós temos tsunamis, terremotos. Como é que nós explicamos esse sofrimento de tantas perdas? Um mal natural. Nós temos aí o ciclone, que agora em março passou lá na região de Beira, em Moçambique, e você deve estar acompanhando aí pelos noticiários, que devastou uma parcela significativa daquele país. Como é que a gente enxerga isso? Como um mal natural. E por que o mal natural existe? Porque existe a presença do pecado no universo. Antes do pecado ter entrado no universo, não existia essa distorção, não existia esses males que são provenientes da simples presença do mal. Você envelhece, seu cabelo fica branco, você começa a ter um metabolismo um pouquinho mais lento, aí a barriga começa a crescer. Homens, né, diz a medicina, as regiões de cartilagem começam a aumentar, orelha, nariz. Não tem jeito, alguns ficam carequinha, cai o cabelo. Mal natural. O envelhecimento humano decorre de um mal natural, pela simples presença do pecado no universo. Uma segunda classificação é o mal moral. Então veja, não sei quantos conhecem famílias, por exemplo, que passaram por divórcio. A Bíblia fala assim, lá no Decálogo, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí o homem vem e transgride a norma. Ele vai contra a lei de Deus e adultera. Aí o cônjuge, quando sabe, não perdoa, endurece o coração, gera um ódio, nutre no seu coração aquele ressentimento e culmina no divórcio. Quem sofre? Todo mundo. Não é apenas o casal. Os filhos sofrem. Os pais dos cônjuges sofrem, o pecado alcança todo mundo, a igreja sofre um mal natural, um mal moral, porque transgrediu um preceito divino que disse, como deixou prescrito no manual do fabricante, lá nas escrituras sagradas, como deveria ser o correto funcionamento do casamento, e ele desrespeitou a norma, o mal moral. Temos ainda uma terceira classificação, que é o mal punitivo. São diferentes formas humanas de você e eu classificarmos o sofrimento humano, mas que a Bíblia diz que tudo isso é mal, tudo isso é sofrimento. Nós tentamos categorizar essas coisas. E o que é o mal punitivo? E aqui dá um nó maior na nossa cabeça, porque Deus assume a autoria do mal. Quando a gente vai, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, nós temos o profeta dizendo para nós assim: eu formo a luz
e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Pronto, Deus é o autor do mal. E isso dá um nó na nossa cabeça, porque você, como eu, tem a tendência a advogar, dizendo que Deus não tem qualquer parcela de contribuição em relação ao sofrimento humano. Não é assim que a gente age? É assim que a gente age. Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei explicar bem a você, a Bíblia diz que Deus é o autor do mal, e ponto final. E isso choca algumas pessoas. Mas Deus, Ele está por trás do sofrimento humano. E a gente tem que reconhecer e admitir isso. Isaías 45, verso 7, nós temos Deus falando por meio do profeta que Ele é aquele que cria o mal. Em outras palavras, Ele é o autor do mal, mas Ele não é o seu agente. Ele não é aquele que pratica ou que comete o mal. Ele é aquele que decreta, arquiteta todo o sofrimento com vistas a promover a sua glória, o bem-estar da sua criatura, entre outros aspectos. Mas isso choca algumas pessoas. Como, se Deus é bondoso, Ele pode ser o autor, Ele pode ser o arquiteto que vai planejar um sofrimento à minha vida? Ele é. Ele é. A Bíblia não fala que Ele é aquele que dá a vida, bem como aquele que retira a vida. Eu tive uma primeira gravidez com a minha esposa e Deus levou o nosso bebê. Quem é que deu a gravidez? Deus. Quem é que tirou? Deus. Agora, isso em nós causa um sofrimento? Sim, sem dúvida alguma. Deus é o autor, Ele está por trás disso? Também. Mas Deus está brincando com meus sentimentos? Não. Deus está utilizando do sofrimento humano para promover a glória do seu nome e o bem-estar das suas criaturas. Então, aqui nesse item, é onde a coisa normalmente dá um nó na nossa cabeça e ela não consegue ser muito bem resolvida no nosso coração. Mas, ainda que eu não consiga compreender todas as coisas, eu creio. Ainda que eu não consiga entender, eu confio. Porque entre a minha opinião pessoal, a minha intuição a respeito desse assunto e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. É assim que o povo de Deus deve se comportar, até porque no nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé, e a fé algumas vezes extrapola a razão, ok? E por último, nós temos também o mal didático. E o que é o mal didático? É o sofrimento que o homem experimenta a partir de uma perspectiva de que Deus quer nos ensinar. Evangelho de João, capítulo 9, você conhece essa história. Temos um cego de nascença. Ser cego é um sofrimento para aquele que é cego? Sem dúvida. Quem aqui enxerga e gostaria de ficar cego e achar que isso vai ser a mesma coisa? Ninguém. Todo mundo sabe que a cegueira é uma limitação que impede o indivíduo de várias coisas, inclusive nos seus relacionamentos sociais. Então, é um sofrimento. Passa Jesus, passa os seus discípulos, e aqueles discípulos indagam a Cristo no Evangelho de João, capítulo 9, e diz: mestre, por que esse camarada está cego, é cego desde nascença? É por culpa dele, por algum pecado que ele praticou, ou pelo pecado dos seus pais? Resposta de Jesus, adivinha qual é? Não é nem por ele e nem pelos seus pais. É para que por meio dele a glória de Deus fosse exaltada, fosse promovida. Mal didático. Uma forma de Deus ensinar ao homem como ele promove a sua glória, mesmo mediante o sofrimento humano. Livro de Jó. Você conhece a experiência de Jó. Quando você chega no capítulo 42, verso 5, finalzinho do livro,
depois de todos os acidentes na história de Jó, né, acidentes entre aspas, perdeu os bens, perdeu filhos, perdeu saúde, comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Você conhece a história de Jó. Chega lá no capítulo 42, verso 5, que Jó, olhando para trás, fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te maldidático. Alguém tem dúvida que quando Deus prova ao homem, essa provação gera sofrimento ao homem? Ninguém tem dúvida disso. Mas a provação é diferente da tentação. Sabe quem é o autor da provação? Deus. Então Deus é o autor, inclusive do sofrimento humano. E isso, mais uma vez, choca. Isso dá um nó na nossa cabeça, e isso não se resolve facilmente no nosso coração. Mas nós temos que ficar com a palavra de Deus. Ainda que eu não compreenda ou ainda que eu mesmo não aceite. Sônia. Mas quando o senhor falou do cego aí, né, para glorificar a Deus, eu Isso. pensei no Nick. Não sei se o senhor já viu o Nick, ele não tem os braços, não tem Já, as tem pernas. até livro dele, né? E ele é uma pessoa assim, a gente vê Deus nele, porque assim, ele não tendo braço, não tendo perna, ele faz mais coisa que eu, porque ele não tem medo, ele vai para o mar, ele nada, ele faz tudo, ele casou, teve filhos. Então a gente vê assim, que mesmo sem ter braço, sem ter perna, Deus tentou ele, e eu vejo que eu sou muito mais limitada do que ele. Talvez, sim, porque ele conseguiu perceber. Eu não conheço muito bem a história do Nick, eu já vi alguns vídeos de YouTube, né, palestras dele. Talvez ele tenha percebido que essas limitações físicas, orgânicas que ele possui, não deveriam ser encaradas por ele dessa forma, de maneira a privá-lo de alguns relacionamentos, de alguns esportes. E ele manifestou um coração grato a Deus, Deus foi dando habilidade e ele foi tocando a vida. Ele conta que ele ia se suicidar, bebezinho, de 7, 8 anos, que ele não queria mais viver. Aí quando ele teve o encontro com Cristo, né? Então, E aí tudo mudou, a forma dele encarar mudou. passou a ter uma nova maneira de enxergar o seu sofrimento, a sua limitação. E essa, sem dúvida alguma, Sônia, é uma das razões do sofrimento humano. Quando nós percebemos a experiência dele, da perspectiva de Deus, facilita a nós, né, a oferta de perdão, a alegria e a dependência de Deus. Tem vários elementos que a gente vai começar a ver hoje aqui que nos ajuda a perceber quando nós olhamos o sofrimento da perspectiva divina. Então, a verdade é essa. Independente das limitações que nós temos que olhar da perspectiva da soberania de Deus. Se nós olharmos da perspectiva humana, esse sofrimento vai ser elevado à milésima potência e nós vamos murmurar, nós vamos resmungar, questionar Deus. Essa é a diferença da perspectiva de Jó, da mulher de Jó. Jó olha o sofrimento da perspectiva da soberania. Mulher, acaso Deus nos deu todo o bem, Ele também não pode nos dar todo o mal? Olha a perspectiva da soberania. Quem é o autor na ótica de Jó? Daquele sofrimento é Deus. Mas o que a mulher de Jó faz? Não, amaldiçoa teu Deus e morre. Perspectiva humana. Eu não admito, como serva do Senhor, experimentar o vale de lágrimas. Então, se a gente encarar o sofrimento ou passar por ele da perspectiva humana, nós vamos muito mais murmurar, pecar contra Deus, questionar a bondade dele, do que exaltá-lo e nos aperfeiçoarmos no nosso relacionamento com ele. Fato é, ele é soberano. Se ele decidir estabelecer sofrimento para a minha vida, em alguns momentos dela, eu tenho que viver da perspectiva dele. Se eu quiser viver da minha perspectiva, eu vou enxergar tudo distorcido e embaçado. Tá bom? Tudo bem, queridos? Então, nós paramos aqui semana passada.
hoje nós vamos continuar o estudo do sofrimento a partir de agora. Então, olha lá. Qual é um dos questionamentos mais comuns que nós ouvimos quando o homem experimenta o sofrimento que nos alcança em algum momento? Então, olha aí, você já ouviu essa frase? Onde é que Deus estava quando lá na Indonésia teve aquele tsunami? Onde é que Deus estava lá em Suzano quando aquela dupla entrou naquela escola e metralhou as crianças? Onde é que Deus estava quando aquele rapaz que sofreu bullying lá no Rio de Janeiro e entrou naquela escola em Realengo, metralhou os alunos? Onde é que Deus estava quando a barreira de Brumadinho rompeu e matou 300 e tantas pessoas? Resposta: Deus estava onde Ele sempre esteve, em seu trono de glória. Quando alguém me pergunta isso, eu devolvo essa mesma pergunta dizendo assim: onde é que Deus estava quando o Filho dele, Jesus Cristo, foi pregado na cruz do Calvário? Exatamente no mesmo lugar, quando aquele indivíduo entrou naquela escola e fuzilou aquelas crianças e funcionários. Exatamente no mesmo lugar onde ele estava quando o tsunami aconteceu, a enchente, o terremoto. Veja, Deus não perdeu o controle, Deus não foi pego de surpresa, Deus é Senhor da história. A história acontece como realização do seu decreto, estabelecido por Ele antes da fundação do mundo. Nós podemos não conseguir encaixar isso na nossa lógica, mas Deus sempre esteve onde Ele sempre está e onde Ele sempre estará, no seu trono de glória. Lembra de Jesus? Deus meu, por que me abandonaste? Lá no Getsemane, ele orou ao Senhor: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. Onde é que Deus estava? Exatamente no mesmo lugar onde Ele está hoje, no seu trono de glória. Então não é porque eu estou no vale de lágrimas, não é porque eu estou passando por alguma decepção, alguma perda, que Deus perdeu o controle. Deus é soberano. Estou experimentando essa perda, estou experimentando esse vale de lágrimas, essa dor profunda, essa angústia na alma, porque Deus estabeleceu ela para mim. Embora os agentes desse sofrimento possam ser a natureza, possa ser a crueldade humana, a injustiça, a violência, pode ser de diferente forma. Mas volto a dizer, Deus o faz, Deus usa o mal, o sofrimento humano, para a glória dele e para o bem-estar da sua criatura. Pastor, você é louco, como o bem-estar da sua criatura se eu estou sofrendo? Porque você vai sair mais forte depois dessas perdas e dessa dor. É assim que Paulo, nós vamos ler daqui a pouco, 2 Coríntios 1, vai nos ensinar. É assim que a palavra de Deus nos revela. Então, onde Deus estava quando o mal nos alcança? Deus está onde Ele sempre esteve, controlando e governando a história do mundo, de toda a humanidade. Existem benefícios que o sofrimento traz ao homem? É para o bem-estar da sua criatura? Existe sim. Então, vamos lá. Alguém abra, por favor, Tiago capítulo 1, verso 12. E quem puder ler, por favor, levante a mão para sair aqui na gravação. Tiago capítulo 1, carta de Tiago, 1, verso 12. Célia, Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Obrigado, Célia. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A palavrinha peiratzo, no grego, é a mesma palavra traduzida ora por provação, ora por tentação.
Como é que nós, na tradução, devemos traduzir essa palavra? A gente tem que ser orientado por dois valores aí. Em relação à origem e em relação à finalidade. Quando a origem é divina, é provação. Quando a origem é humana ou satânica, é tentação. Quando o fim desse sofrimento visa o aperfeiçoamento dos santos, é provação. Quando o fim visa a quebra do relacionamento do homem com Deus, é tentação. É assim que a gente deve traduzir essa palavra. Ora por provação, ora por tentação. Tiago 1,12 vai dizer o seguinte para nós: feliz, Macários, bem-aventurado é um homem que suporta. Se ele suporta, já existe um peso sobre ele. Já existe uma dor, um sofrimento. Com perseverança, a provação. Quem envia essa provação? É Deus. Existem benefícios decorrentes do sofrimento humano. Por exemplo, quando a gente pensa em termos de provação, existe. Esse tipo de sofrimento vai nos ajudar a perceber que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, tais como impaciência, incredulidade, muitas das vezes nos falta fé, orgulho, falta de domínio próprio. Sabe aquele fruto do Espírito de Gálatas 5? É um raio-x. Quando Deus nos coloca em prova, ao invés de Ele às vezes achar em nós o fruto do Espírito, sabe o que Ele acha? As obras da carne. Então o sofrimento humano, especialmente no aspecto do mal didático, tende a nos ensinar aspectos presentes no nosso coração, na nossa vida, que às vezes a gente não se dá conta. E que é por meio da provação, do sofrimento, que a gente consegue perceber, enxergar e tratar em nossas vidas. Então veja, esse homem que suporta com perseverança, ele não desiste, ele insiste. Ele é feliz porque depois de passar aquele período de provação, de dor, de sofrimento, ele recebe da parte de Deus o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, existe benefício decorrente do sofrimento humano. A Bíblia nos diz, a provação gera sobre o homem, sobre o povo dele, sobre os seus servos, dor. Gera. E essa dor deve ser compreendida por nós como uma oportunidade de dependermos ainda mais de Deus em áreas onde nós precisamos ser aperfeiçoados. Está claro isso, irmãos? Isso é provação. Se Deus nos provar e não causar dor, isso não é prova, é no máximo uma admoestação. A prova gera peso, por isso ele usa a expressão suportar. Colocar aqui, no lombo, e você carregar um peso, uma dor, uma perda, uma angústia, um sofrimento. Agora, abra lá comigo, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 1. Vamos ler até o verso 11. Por que que o justo sofre? Tiago 1,12 já começa a dizer, uma das tentativas de responder esse questionamento é porque Deus nos lapida, Deus nos prova, porque Deus nos aperfeiçoa. Agora, em 2 Coríntios 1, de 3 a 11, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí na sua versão. Olha só o que Paulo diz para nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias
e Deus de toda consolação. Ele começa diante do sofrimento fazendo o quê? Bendizendo a Deus. E nós vamos perceber que na sequência desse texto, ele está em profunda angústia, a ponto, inclusive, de se desesperar da própria vida, desejar a morte, lá no versículo 8, a gente vai chegar lá. Então, por que que o justo sofre? Outra possibilidade de resposta, ele sofre para poder experimentar do consolo e das misericórdias de Deus, promovendo assim a sua glória. Verso 3. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ah, mas essa perda é inconsolável. Não é, não. Porque Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda, não é de uma parte, é de toda consolação. Não existe perda ou sofrimento que não possa ser consolada por Deus. Já começa por aí. Verso 4. É Ele, o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conforta em nossa tribulação. Ah, mas Paulo experimentava a tribulação, ele não era um apóstolo? Não estava blindado de sofrimento? Não mesmo. Olha o que ele continua dizendo. É Ele que nos conforta para nós podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, o sofrimento humano também é veículo de capacitação, de consolo. Percebe? Esse mesmo consolo que Ele nos oferece, Ele nos dá para que a gente possa reproduzir aos que sofrem. Para que a gente possa comunicar dessa paz que excede todo entendimento, desse consolo, desse abrigo com aqueles que sofrem. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Sabe onde é que Deus estava quando o filho dele estava sendo pregado injustamente na cruz? No mesmo lugar onde ele está quando você sofre, no seu trono de glória. E à medida que o filho dele sofreu, e esse sofrimento de Cristo comunicou a mim esperança, salvação, vida eterna, entre tantos outros benefícios, isso deve me consolar diante da dor, do sofrimento, e eu devo comunicar isso àqueles que estão em luto, àqueles que estão em dor. Verso 6. Mas se nós somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Por que o justo sofre? Eu não sei explicar, mas é para o meu conforto e para a minha salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, o sofrimento alcança toda a igreja de Corinto, os apóstolos, todo mundo, ninguém está blindado ao sofrimento. Por isso, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, por isso que eu fico indignado quando eu passo em frente à Igreja Universal do Reino de Deus. E qual é o slogan que eles têm em qualquer unidade deles, qualquer franquia deles? Venha e pare de sofrer. Já viu isso? Aí tem a pombinha, o coração, e está lá, venha para cá e pare de qualquer unidade dessa franquia. Está lá, pare de sofrer. Jesus, ou a palavra de Deus promete blindagem ao sofrimento? Como é que essa turma então se levanta e diz, vem para cá, para você parar de sofrer? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom, porque eu venci. E assim como eu venci, os benefícios da minha vitória vai alcançar você também.
Então, como é que nós devemos lidar com o sofrimento? Dependência de Deus, bendizendo a Ele, aprendendo do consolo que Ele nos oferece, e não mentindo igual essa turma aí. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vocês está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos de Corinto, que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A perseguição, a angústia, a dor, o sofrimento que Paulo experimentou na Ásia, foi tamanho que ele pediu a morte a Deus. Provavelmente Paulo experimentou aí o que hoje nós chamamos inclusive de depressão. Não tinha forças, nem sequer para levantar. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós ou nas nossas próprias forças, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha para onde ele canalizou a força, o coração, a mente dele quando ele se viu em dor. Para a bendita esperança da ressurreição, o qual nos livrou e também livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então aí Paulo conclui esse bloco dizendo: Deus nos dá sofrimento para que a gente possa bendizer o seu nome, para que a gente possa aprender que Ele é o Pai de toda misericórdia, para que a gente possa experimentar de toda a consolação, para que a gente possa ser habilitado a ser um instrumento de encorajamento aos que sofrem, para que a gente possa perceber os benefícios do sofrimento de Cristo outorgado a nós, para que a gente, e assim por diante. Vamos olhar agora um pouquinho. Até aqui tudo bem, queridos? Alguma dúvida? Vamos olhar agora um pouquinho para os agentes do sofrimento humano, tá bom? Deus, já falamos e reafirmamos que está por trás de toda a história, mas Ele mesmo não comete ou pratica qualquer transgressão ou iniquidade, mas Ele levanta, estabelecendo, elegendo indivíduos, atos, para que se consuma o seu propósito na história. E olha aí comigo quem é, ou pelo menos quais são os agentes humanos de Deus nesse sofrimento. Então, olha lá, eu botei HB, está errado, é HC, irmãos, é Abacuque, abra em Abacuque. Isso aí foi erro meu que eu só percebi hoje de manhã. Abacuque, capítulo 1. Olha lá os versos iniciais desse livro. Agora, de posse daquela classificação dos tipos de males existentes no universo, você já vai conseguir classificar todo o teor do livro profético de Abacuque em um daqueles 4 males. Qual é o tipo de mal que o livro de Abacuque vai descrever para a nação de Israel? Quem chutaria aí? Mal punitivo. Deus vai levantar uma nação ímpia, cruel, como a Babilônia, para punir o seu próprio povo. E isso dá um nó na nossa cabeça. Porque, veja, nós somos povo de Deus, igreja. Deus vai levantar ímpios para nos açoitar, a ideia é essa.
analogia, né? E Deus vai dizer a Abacuque, é isso mesmo. Vocês quebraram o pacto e a aliança que eu estabeleci com vocês. E uma das cláusulas previstas nessa aliança era, se vocês me desobedecerem, eu vou humilhar vocês. Mas se vocês se forem fiéis a mim, eu vou abençoar, eu vou dar terra, eu vou dar segurança, eu vou dar lei, eu vou dar tudo o que vocês precisam. Escolham, pois, a vida para que vivam e não a morte. E o povo escolheu o quê? A morte. Então, abra lá. Abacuque, capítulo 1. Quem pode ler para nós aí os versos 1 a 7? Aqui a Daniela, por favor. Deixa eu só ver se está. Aí, pronto. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Segura, Dani. Já começa o livro assim, ó. Sentença. Não tem aconselho, sugiro. Já é sentença final. Acabou. Vocês esgotaram a minha longanimidade, a minha paciência. Acabou. Sentença contra vocês, revelada por meio de Abacuque. Continua, por favor. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Segura, Dani. Olha que interessante. Abacuque está numa crise existencial. Senhor, até quando, Senhor? Eu estou clamando ao Senhor e parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu estou insistindo com o Senhor em oração, mas o Senhor não me ouve. A sensação que eu tenho é que eu estou falando para as paredes, estou falando sozinho. Porque eu falo para o Senhor, olha o que está acontecendo aqui na minha cidade, com o meu povo, o povo da tua aliança. Olha o que tem nela, violência, iniquidade, opressão. E o pior, o Senhor não só não me responde, como parece que intencionalmente o Senhor traz à minha vista essas coisas. E eu estou na crise com isso. Olha só, a lei está se afrouxando, porque eu não vejo a justiça. E, gente, como isso aqui é atual, né? Para os nossos dias, especialmente aqui no Brasil, né? A corrupção é tão endêmica, o negócio, é tão contagioso, que parece que a lei não tem validade, não tem limite. Quando começou o lance da Lava Jato lá, o desvio da Petrobras foi, sei lá, 40 bilhões de dólares. Eu falei, meu Deus, não vai ter um buraco que não tem fim esse negócio. Por que, Senhor? A gente está vendo isso, o Senhor está trazendo para nós, a justiça está sendo torcida. Por que o Senhor não faz nada? Eu estou pedindo ao Senhor, a minha nação está nesse estado, e é o teu povo, Senhor. Por que o Senhor não me responde? Aí agora vem a resposta de Deus. Continua, Dani, a partir do verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos os seus direitos, o seu direito e a sua dignidade. Sabe quem é o agente de Deus na história para promover o sofrimento de Israel? É essa turma aqui, ó. Homens cruéis, impiedosos, irreverentes, sem escrúpulos ou valores, chamado Nabucodonosor e todos os caldeus ou babilônios. Deus está levantando uma nação pior do que Israel para colocar Israel no seu lugar, dizendo, eu vou humilhar vocês. Não dá para a gente ler todo o livro de profeta Abacuque agora,
Mas se você continuar lendo, o Abacuque vai entrar em parafuso. Porque ele vai dizer, bem, eu estou orando ao Senhor, o Senhor não me responde. E agora que o Senhor resolveu me responder, o Senhor está me dando uma resposta que me surpreende ainda mais. Como se já não bastasse a pecaminosidade e a impiedade do teu próprio povo, o Senhor vai levantar uma nação mais pagã do que nós, para nos dizimar. Deus vai dizer, é isso mesmo. Mas como assim? Assim, depois que eles dizimarem vocês, eu vou dizimar eles. Eu vou extinguir eles da face da terra. Alguém conhece Babilônia hoje? Caldeu? Alguém vem da etnia caldeu? Sumiu. Porque Deus é aquele, como diz Isaías 45:7, que forma a luz, mas também cria trevas. Ele suscita a paz, mas fomenta a guerra. Deus é aquele que levanta pessoas mais indignas para punir o seu próprio povo. E queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Quando Deus disciplina o seu povo, a impressão que eu tenho lendo as Escrituras é que ele pesa a mão mais do que com os ímpios. Para dizer, ó, vocês sabem, vocês fazem parte da minha aliança e vocês estão me desobedecendo abertamente. Eu vou puxar a orelha de vocês, assim, de levantar você 2 metros de altura, ficar pendurado pela orelha. Meu pai não era uma pessoa que me batia, me disciplinava muito. Minha mãe um pouquinho mais. Mas o meu pai puxava a minha orelha, que o negócio ficava quente 1 semana. Ele fazia assim, ó, e me levantava 2 metros de altura. Deus está dizendo isso para aquela nação. Só que aí você vai falar assim, mas pastor, Deus não vai ser injusto com o inocente, com aquele remanescente fiel, que está lá inserido no meio da nação, e que jamais se corrompeu. Deus não é injusto com ele? Não. Sabe por que não é? Deixa seu dedo aí em Abacuque, vai comigo em Malaquias 3. E alguém abra lá os versos 17 e 18. Quem puder ler, levanta a mão aí para a gente. Malaquias 3, verso 17 e 18. Irmã Roseli. Malaquias capítulo 3. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Gente, Deus faz distinção dentro do povo dele em relação àqueles que o obedecem, daqueles que o desobedecem. É claro e óbvio que, no final das contas, acaba respingando no justo um pouquinho da disciplina nacional que ele está aplicando. Mas o nosso Deus não é aquele que toma por culpado o inocente. Naum 1, verso 3 diz isso, tá? Naum é bíblico, tá, irmãos? É profeta também. Naum 1, verso 3. Deus não culpa o inocente, nem toma por inocente o culpado. A justiça de Deus é perfeita, Ele é reto, Ele não falha. E como um pai cuida e preserva do seu filho, como bem leu a irmã Roseli, poupando, preservando ele, então vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre aqueles que servem a Deus e o que não serve. Deus levanta um fogo para purificar o seu povo. E esse fogo chama-se juízo, não é Espírito Santo não. Fica tranquilo, é juízo, é julgamento. Para purificar o seu próprio povo. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Abraão começa a conversar com Deus. Mas Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Mesmo tendo 50 justos lá, o Senhor é capaz de fazer isso? O que Deus fala? Não,
Se tiverem 50, eu não, porque eu sei separar o justo do perverso. Mas se tiverem 45, chutei 50, mas vai que tem 45. Não, Abraão, não, 45 eu preservo. Eu sei separar aqueles que me servem dos que não me servem. Vai, Senhor, eu chutei por alto, 40, 35, 30. Abraão, eu não tomo por culpado o inocente. Eu separo, eu sei fazer essa distinção. Eu sei quem é o que me serve daquele que está rebelde me desobedecendo. Eu não vou destruir a cidade nessas condições. Aí o que Deus faz? Deus sabe de tudo, Ele envia os seus anjos, né? E tira da cidade a única família justa, ou pelo menos parcialmente justa, né? Tira da cidade. Ficou alguém justo lá? Agora eu posso julgar. E ripa em Sodoma e Gomorra. Irmãos, Deus sabe quem você é. Deus conhece o seu coração. O pastor Rony não conhece. E não tem capacidade de conhecer. Ainda que você marque o atendimento, venha abrir seu coração, eu vou ouvir algumas coisas, eu não conheço, não tenho condições de sondar. Deus sabe. E eu posso dizer para você que muitos sofrimentos do que você experimenta não tem a ver com alguma decisão sua, mas sim é decreto de Deus, é soberania dele. Diferente do que aconteceu com Israel. Ali foi fruto de decisões erradas que a nação tomou diante de Deus, quebrando a sua aliança. Mas eu volto a dizer, e Jó? Jó não fez nada para merecer o que ele fez, o que ele experimentou. Então não tente compreender, questionar, explicar. Utilize o sofrimento que você experimenta para aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus e promover a sua glória. É esse o viés que nós devemos lembrar e experimentar. Irmão, são 10 horas, vamos fazer um breve intervalo, de 10 minutinhos apenas, 10, tá bom? E depois a gente volta, senão não vou conseguir concluir a aula de hoje. Esse é o segundo slide da aula de hoje, porque aqueles outros 3 foram da aula passada. Assunto, e nessa oportunidade eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia agora, em outra passagem. Então, veja, quem é, à luz de Abacuque, capítulo 1, o agente de Deus para promover o sofrimento humano? O homem ímpio, o homem cruel, o homem irreverente, o homem sem escrúpulo. Então, alguns sofrimentos que experimentamos decorrem da maldade humana, representado aqui pela Babilônia, os caldeus, Nabucodonosor, mas se você sair ali e vier um ladrão, um assassino, pode te dar um tiro, te matar, e sua família experimentar um sofrimento em decorrência da maldade humana. Esse é um dos exemplos que a palavra de Deus nos oferece. Outro, abra lá comigo em Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, quem pode ler para nós? Gênesis capítulo 50, versos 15 a 21. Cadê o microfone que estava, parou acho que aqui no Ednei. Quem pode ler para nós? Gênesis 50, de 15 a 21. Irmã Roseli, obrigado. Olha o segundo agente de Deus na promoção do sofrimento humano. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Segura aí, irmã Roseli. Você conhece a história de José, não conhece?
ele foi vendido pelos seus próprios irmãos a uma caravana de ismaelita, que foi com ele para o Egito, lá foi revendido como escravo. Teve um momento da sua vida numa terra estrangeira, como era o Egito, com um idioma distinto, com uma cultura, hábitos diferentes, que ele se absteve da mulher de Potifar. Pela sua fidelidade a Deus, ele foi parar anos numa prisão. Ele experimentou literalmente o pão que o diabo amassou, irmãos. Alguém tem dúvida disso? Ele foi um adolescente, e agora, no final do livro de Gênesis, já é um adulto de meia vida. Ele passou mais de 20 anos tranquilamente vivendo e amargando a decepção, a frustração, a dor, começando da sua própria família, de pessoas que ele amava, sangue do seu sangue, irmãos biológicos. Agora que Jacó morreu, aí parece que os irmãos, a gente vai rodar, foi o entendimento dos irmãos. Porque quando o papai estava vivo, José não iria praticar nenhuma maldade contra nós, para não dar desgosto ao pai. Mas agora o papai morreu. E agora? Os irmãos começam a se articular. E o verso 15 começa dizendo: vendo que Jacó era morto, é o caso de José nos perseguir, nos retribuir, e começam a se articular de novo. Não mudou nada no coração daqueles irmãos, né, contra José. Vamos mandar um mensageiro para dizer a José uma mentira que papai disse em vida, que ele não disse coisa nenhuma. Não há registro de Jacó dizendo isso no livro de Gênesis. Aí José ouve aquilo e começa a chorar. E aí foi onde a irmã Roseli parou a leitura, lá no final do verso 17, porque José se deu conta que aqueles irmãos não tinham entendido nada do que acontecera com ele. Aí continua agora a irmã Roseli, a partir do verso 18 ao 21. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tomou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Muito obrigado, irmão Roseli. Percebam, irmãos, olha a perspectiva da soberania de Deus na vida de José. Acaso eu estou no lugar de Deus? O mal que vocês intentaram contra mim não pegou Deus de surpresa. Deus redirecionou todos os atos ímpios, nefastos que vocês praticaram contra mim, para que hoje eu estivesse onde eu estou, como conselheiro de Faraó, e pudesse, com o meu conhecimento, a minha aptidão, a minha posição, gerar alimento para preservar durante os 7 anos de seca toda a vida no Egito. Vocês acham que estavam fazendo uma coisa à parte de Deus, mas Deus estava no controle dela o tempo inteiro. Gente, isso é forte, não é? Vocês achavam que estavam sendo covardes comigo, mas Deus estava usando a covardia de vocês para que hoje houvesse vida. E interessante são as palavras de José. Vocês vêm até mim achando que eu vou fazer um mal contra vocês, mas eu estou por acaso no lugar de Deus? É Deus quem decreta essas coisas, não sou eu. E eu não tenho condições de fazer isso no lugar dele. Quando nós encaramos o sofrimento da perspectiva da soberania de Deus, a exemplo de José, fica muito mais fácil, inclusive, oferecermos perdão aos nossos ofensores. Sabe por quê? Porque nós olharemos para a ofensa praticada contra nós, entendendo que Deus vai usar aquele sofrimento
para o bem-estar das suas criaturas e para o louvor da sua glória. Muda tudo, faz todo sentido. O meu irmão me feriu, minha irmã me feriu, meu pai me abandonou. Eu cresci sem a referência da minha mãe, porque ela me abandonou pequenininha. Se você enxergar a sua vida da perspectiva de Deus, você concede perdão a eles facilmente. Não estou dizendo que não vai ter sofrimento. Sofrimento é inevitável. Mas vai te ajudar a lidar com esse sofrimento confiando em Deus. Foi assim que José viveu esse momento, onde ele percebeu que a dor e o sofrimento que ele experimentou foi transformado em vida, em preservação e em consolo. Se alguém te fere, você não está no lugar de Deus para querer revidar essa pessoa. Você não pode fazer isso. Enxergue essa traição da perspectiva de Deus, de que Ele quer que você o exalte, o glorifique por ser o Pai de toda misericórdia, o Deus de toda consolação, e que você reproduza esse consolo através de encorajamento àqueles que estão experimentando uma dor semelhante à sua. Oferte perdão. Você não está no lugar de Deus, e eu não estou no lugar de Deus. Tudo bem aqui, irmãos, até esse momento? Tranquilo? Então, segundo agente que Deus levanta para promover o sofrimento humano, o pecado. Então, homens podem ser o agente de Deus para nos fazer sofrer. Segundo, o pecado pode ser o agente de Deus para nos fazer sofrer. O pecado dos irmãos, injustiça, violência, covardia, calúnia, o pecado de toda aquela turma lá, da esposa de Potifar, todo mundo, gerou sofrimento na vida de José. Terceiro, não menos importante, agora vamos fazer um exercício aqui de algumas passagens muito interessantes. Abra lá comigo, alguém, primeiro livro de Samuel 16. Quem pode ler para nós aí os versos 14 a 16? Alguém se voluntaria? Roberval. 14 a 16, Roberval. Depois a gente vai pulando ali alguns versos também, tá? 1 Samuel 16. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te tormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Então veja, quem é o terceiro agente para promover o sofrimento humano? O espírito maligno. Deus é o autor, gente. Mas ele não é o agente do mal. Nunca confundam. Deus é quem decreta, Deus é quem ordena. Mas quem é que realiza o mal? No livre exercício da sua volição, da sua capacidade, mas sempre debaixo, sem que saiba que é um decreto de Deus que está se cumprindo. Agora é um espírito maligno, é um demônio. Então, veja, depois que o espírito da parte de Deus saiu de Saul, Deus enviou quem para substituir o Espírito Santo? Um espírito maligno. Para atormentar. Que isso, pastor? Faz até sinal da cruz gospel, né? Está amarrado gospel. Ave Maria gospel. A Bíblia está dizendo para nós que Deus enviou um espírito maligno para atormentar a Saul. Vamos agora, Roberval,
Verso 23. Olha de novo o eco acontecendo aí, no próprio capítulo 16. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha só que interessante, mais uma vez ecoando, o espírito maligno enviado da parte de Deus. Ah, mas Deus permitiu que o demônio fosse lá provocar. Permitiu uma obra, Ele mandou. Não vai querer suavizar a responsabilidade, a autoria de Deus, isso aí não. Deus mandou. Não, Ele permitiu que Satanás fosse lá e puxasse o pé do pastor Roni. Não, permitiu nada, Ele mandou, vai lá, perturba lá meu servo. Foi isso. Ele foi enviado da parte de Deus. Foi enviado. Ainda que o espírito maligno não soubesse, estivesse achando que estava fazendo as coisas na sua liberdade, na verdade ele estava obedecendo um decreto de Deus. A ordem de Deus. Gente, isso é muito... Isso dá um nó na nossa cabeça, não dá? É. Mas sabe o que a gente faz? Ah, Deus permitiu. Que aí alivia um pouco a barra para Deus, né? Dá uma aliviadinha para Deus. Mas Deus não quer isso. Deus está assumindo a autoria. Agora, olha que interessante. O Espírito Santo sai de Saul e vai para quem o Espírito Santo? Se você conhece a história, você sabe. Samuel unge a Davi. Olha a ironia. Agora Deus envia um espírito maligno e aquele que tem o Espírito Santo vem tocar para expulsar o espírito maligno. Agora, olha lá. 1 Samuel 18, verso 10 e 11. Continua aí, Roberval. Vou abusar um pouquinho da sua boa vontade. 10 e 11. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Segura. Agora ele não está apenas oprimindo, ou seja, agindo de fora para dentro. Agora o que diz o texto? Se apossou. Agora Saul ficou o quê? Na nossa linguagem hoje, endemoniado. Agora Saul ficou possesso. E sabe que na história nada muda. O que acontece? Não sei se alguém aqui já se deparou com uma situação de encontrar alguém que é endemoniado, mas o que acontece quando o indivíduo normalmente está endemoniado? Ele é violento, ele ameaça e ele tenta o quê? Matar o servo do Senhor que vai lá para exorcizar, né, e expulsar o demônio, não é assim? Adivinha o que aconteceu com Davi? A mesma coisa, nada muda nessa história. Então vamos lá, continua aí o verso 11. Tem continuação do 10. E Davi, no 10, isso. como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Mesma coisa. Se você um dia fosse deparar com um endemoniado, tá bom? Já estou dando a dica aqui para você. Não vai orar de olho fechado com o cara, que tu vai apanhar, filho. Pastor, Pô, então, não. na verdade, o endemoniado não dá entrevista? Não dá entrevista, showtime, essas coisas, não tem isso. Ele fica espumando, rosnando, querendo te matar, te acusa, fala mentira e tenta te matar. Eu já tive experiências, graças a Deus não são muitas, porque é super desagradável, tu sai exausto da situação, mas já me deparei. E começa a te acusar, fala, vou te matar. Eu falo, tu não vai matar nada, rapaz. Sai daí agora. Em nome de Jesus, sai. Entendeu? Então ele fica fazendo isso. O que ele fez com Saul? Ele se apoderou de Saul. Tem a turma que está brincando aqui, está rindo, né? Se apoderou de Saul e pegou a lança. E quis cravar no ungido de Deus. Continua lá, Roberval, agora vai para o 19. 19, 9 e 10. O espírito maligno da parte do Senhor
tornou sobre Saul, O espírito maligno da onde? da parte do Senhor. Ah, mas Deus não permitiu? Não, Deus mandou lá o cara, o inimigo lá. Vai, continua. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Obrigado. Então veja, gente, as reações de um possesso, de um endemoniado, são sempre as mesmas. Ele tenta ameaçar, tenta ser violento, ele tenta matar, ele profere mentiras, calúnias, difamações. É sempre assim, a pessoa fica transtornada, fora de si, tá bom? Então, quem é o terceiro agente de Deus no sofrimento humano? Quem é o terceiro elemento que Deus levanta para promover o sofrimento na vida do homem? Espírito maligno, demônios enviados pelo próprio Deus. Veja, eu botei enviado por Deus, não foi permitido por Deus. Deus mesmo enviou o demônio lá. Ok? Podemos prosseguir mais um pouquinho? São 10h40 ainda, dá tempo. Então vamos para o próximo aí. Terceiro agente. Então já falamos, do homem como agente do mal, pecado como agente do mal, demônio como agente do mal, e agora vamos falar de mais um. Abra lá, 2 Samuel 24. Essa semana, minha irmã Elisângela mandou até um WhatsApp para mim, a respeito dessa passagem que eu já tinha separado aqui para a aula de hoje. Creio que ela esteja estudando com as mulheres, né, no grupo dela da Bíblia Cronológica, e já tenha estudado essa passagem aí também. Então, vamos lá, vamos ler essa passagem. Outra pessoa que possa ler para nós. Quem pode ler, por favor? César. 2 Samuel 24, de 1 a 9, por favor. O Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, faze a contagem de Israel e Judá. O rei disse a Joabe, comandante do exército que estava com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e faz a contagem do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, teria prazer em fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então Joabe e os comandantes do exército saíram da presença do rei para fazer a contagem do povo de Israel. Depois de atravessarem o Jordão, acamparam em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram em direção a Jazer. Em seguida foram a Gileade e a terra de Cádiz dos heteus. Dali foram a Dan-Jaã e contornaram até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram em Berseba, ao sul de Judá. Assim percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém, depois de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei a contagem do povo. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que manuseavam espada e 500.000 em Judá. Muito bem. Só para que vocês estejam familiarizados com essa passagem, Davi está querendo promover um recenseamento dentro do povo, com vistas a mostrar que o seu reinado era de fato muito grande e glorioso. E à medida em que ele tivesse o número de um exército tão grande, ele poderia avançar para conquistar terras que Deus não havia prometido a Israel e, ao mesmo tempo, se vangloriar das suas conquistas. Só que, se você reparar, o início do capítulo 24, como o César bem disse aí, leu,
está escrito que Deus está virado contra quem? Contra os israelitas. Os judeus estavam quebrando mais uma vez a aliança com Deus, estavam desobedecendo a Deus. E Deus então incita a Davi, levando a Davi a ter um coração altivo, orgulhoso, ambicioso. Está aí no verso 1. Deus, querendo julgar, punir, disciplinar o povo de Israel, levanta por meio do seu rei um coração altivo em Davi, para que ele realizasse todos esses feitos. E no momento em que Davi então faz esse recenseamento, ignora o conselho de Joabe, Joabe fala: não faz isso, meu rei, que Deus acrescente 1000 vezes mais a você, mas não faça isso. O que Davi faz? Ignora o conselho de Joabe, e está cumprindo um decreto de Deus. O que acontece? Continua aí para mim, gente, César, versos 13 a 17. Olha a punição de Deus. Gade veio a Davi e lhe perguntou: preferes 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos, enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais, mas caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. Olha como Davi é malandro, é perspicaz. Ele diz: eu prefiro cair na mão de Deus, que é o Pai de toda misericórdia e o Deus de todo consolo, do que cair na mão dos meus inimigos. Se eu cair na mão deles, eu sei, eu vou sofrer 1000 vezes mais. Deus é meu Pai, Ele vai me levantar 2 metros de altura assim pela orelha, mas Ele continua sendo meu Pai. Vai chegar um momento em que Ele vai meter o pé no freio. O meu inimigo não, ele vai me destroçar. Então Deus dá a Davi potencialmente a possibilidade dele escolher o que ele quer para ele e para o povo em termos de disciplina da parte de Deus. Então esse é o contexto de 2 Samuel 24, ok? Agora vai lá comigo em 1 Crônicas 21. É exatamente o mesmo relato. Mas não tira o texto de 2 Samuel não, deixa marcado aí com a sua mão, seu dedo, para você poder fazer a comparação agora do que a gente vai ler. Olha lá, 1 Crônicas 21, e veja bem, já no verso inicial, como é que o autor de Crônicas descreve essas ações aí. 21:1, César, lê para a gente 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Segura. Espera aí. Lê 24:1. 2 Samuel 24:1. O Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, faze a contagem de Israel e Judá. Tem algum autor que errou aí, certo? Não. Não tem autor nenhum errado. Deus é quem decreta o mal sobre Davi e o povo. E quem é que realiza esse mal? Fica com medo não, pode falar o nome dele. Ai, pastor, não gosto de falar essas coisas não, que atrai coisa ruim. Satanás acha que é livre para fazer o que ele quer, mas na verdade, quando ele age debaixo da soberania de Deus que o conduz para a realização e o cumprimento dos seus desígnios eternos. Então Deus diz: estou irado contra os israelitas, vou incitar o coração de Davi. Mas como é que eu vou fazer isso? Satanás, vai lá. Lutero tem uma expressão muito interessante que ele fala que
como é que é? Alguma coisa assim de que Satanás é o cão de Deus, alguma coisa assim. É o cão que está na coleira de Deus, alguma coisa assim. E aquele pitbull que fica... Enquanto está segurado pela coleira, ele está sob controle. Aí Deus fala assim, ó, vai lá, pega o Renato. Coitado do Renato, né? Então, irmãos, vejam, nós não temos que advogar em favor de Deus, dizendo assim, Deus não tem parte nenhuma no mal que me alcança. Porque se isso for verdade, então Deus não é tão soberano assim. Porque existem ações na história que estão fora do controle ou do governo de Deus. Como é que nós então temos que enxergar o nosso sofrimento? O nosso sofrimento está delineado, traçado, ordenado por Deus na história. E Deus faz isso conosco, não é porque Ele quer o nosso mal, mas é porque Ele enxerga que o sofrimento é uma oportunidade, tanto de exaltar a sua glória, a sua pessoa, como também de promover o bem-estar das suas criaturas. Mas pastor, você acabou de ler aí, ó, como o bem-estar das criaturas se o povo morreu. Houve milhares, centenas de milhares que foram mortos por essa praga e por essa peste que Deus derramou sobre o povo. Mas essa peste foi julgamento de Deus sobre aqueles que estavam desobedecendo e rebeldia à ação de Deus. E Deus usa então Satanás como veículo para julgar o seu próprio povo. Pois não, irmã Roseli, deixa eu pegar o microfone aqui, César. Pastor, uma vez eu ouvi um irmão falando, ele foi me visitar na época que eu estava doente, e ele me perguntou, né, o que você acha que aconteceu com você para você estar enfrentando isso? Qual é a sua visão sobre isso? Na época, eu falei assim, eu não sei. Eu sei que tudo coopera para o nosso bem. E eu acredito que Deus permitiu que isso acontecesse. E aí ele falou assim, a ideia de você falar Deus permitiu, também transmite a ideia de que Deus cruza os braços e deixa a coisa acontecer passivamente, como se Ele não tivesse controle sobre as coisas. Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, como muda a gente ter uma perspectiva diferente do que é o sofrimento na vida do ser humano, né? Porque passar a ideia de que Deus cruza os braços e deixa a coisa correr fluentemente, como o diabo bem aprove, e não é essa a verdade, né? a ideia. Perfeito, irmã Roseli, é isso mesmo. Tem um artigo que foi traduzido anos atrás, de um famoso pastor americano chamado John Piper. O John Piper, ele foi diagnosticado com um câncer na próstata, e ele estava, quando identificou, já estava muito agressivo. Ele escreveu um artigo, ele estava internado, ele pediu um determinado período antes de ir para a mesa de cirurgia com o médico, para ele ter reservado com o relacionamento dele com Deus. Ele falou, pode ser daqui a 4 horas, deixa eu aqui internado, eu vou orar ao Senhor, vou falar com o Senhor antes de ir para a mesa de cirurgia. O médico falou, tudo bem. Naquele período ele escreveu um artigo que foi traduzido para o português há pouco tempo atrás, uns 7 anos atrás, 8, e titulado Não Desperdice o Seu Câncer. E ele diz naquele artigo o seguinte, que a soberania de Deus colocou no seu organismo um câncer, mas que essa mesma soberania de Deus estava usando ele para promover a glória de Deus por meio desse câncer. E como ele estava promovendo a glória de Deus? Obedecendo, dependendo e proclamando.
artigo dele basicamente fala em torno disso. Então, pastor, esse irmão levou justamente esse texto para eu ler. Foi. Não desperdice o seu câncer. Isso aí. Na hora que eu falei, eu tenho ele nossa, na meu minha Deus, biblioteca. que forte, mas, e se eu não me engano, são 10 itens, né? 10 situações para a gente não desperdiçar o câncer, que é Isso tudo aí. para a glória de Deus mesmo. E ele vai dizer, ao invés de você questionar, louve. Ao invés de você agradeça, ao invés de você murmurar, dependa, ao invés de... Os irmãos têm orado, a igreja tem orado pelo Eliseu, né? Uma das primeiras consultas, quando ele foi diagnosticado com tumor, lá no Einstein, em São Paulo, o oncologista disse para ele, olha, não tem qualquer quadro histórico, clínico que justifique esse tumor estar aí no seu intestino. Um médico não crente falou para ele, sabe o quê? Deus colocou isso no teu organismo. Não tem explicação médica para isso. Um médico não crente, num diagnóstico, falou, Deus colocou. Deus permitiu? Deus não permite, Deus decreta. Eu sei que isso né, dá um nó na nossa cabeça, mas Deus decreta, Ele ordena todas as coisas. É Ele quem tira a terceira pessoa da Trindade de Saul e envia o espírito maligno para Saul. É Ele que ordena. É Ele que a gente vai trabalhar semana que vem. Abra lá comigo Jó capítulo 1. Semana que vem a gente vai trabalhar Jó, o mal didático em Jó. Mas Deus não só permitiu Satanás de fazer o que ele fez com Jó, Deus ordenou. Quer ver um negócio bem interessante? Olha lá comigo o versículo 16. De Jó capítulo 1. Você conhece a história. Jó foi à presença de Deus. Satanás foi à presença de Deus. Ele pede para tocar em Jó. Deus falou, tudo bem, vai lá, toca, só não tira a vida dele. Mas quem é que faz aqui algumas coisas na vida de Jó? O próprio Deus. Leia aí bem alto o verso 16. Alguém. Pode parar. Foi Satanás quem enviou fogo? Foi fogo da parte de Deus. Ou da origem em Deus. Foi o próprio Deus que mandou esse negócio dar uma forcinha para Satanás. Para provar Jó. Então, semana que vem, cenas dos próximos capítulos, a gente vai trabalhar bastante o livro de Jó. Tá bom? Mas, concluindo a consideração da irmã Roseli, Deus não somente permite, Ele ordena, e Ele governa, Ele conduz todas as coisas, tá bom? Fechando então o nosso tempo hoje, eu quero fazer duas considerações apenas com os irmãos. Primeira delas, a existência do mal não anula a soberania de Deus na história. Ela coexiste com a soberania de Deus e, na verdade, ela está a seu serviço. Então, por que o justo sofre? Porque Deus utiliza o sofrimento do homem, do seu povo, dos seus justos, para promover a glória dele e o bem-estar das suas criaturas. Mesmo sofrendo perdas, sofrendo danos? Sim. Porque o justo sofre. Eu tive um amigo no quartel, na época que eu estava numa escola de formação, em que, em uma das viagens dele com a família, num final de semana, e ele era até crente também, um irmão nosso, ele era presbiteriano, perdi o contato com ele. Estava ele, a irmã, o pai, a mãe no carro e uma prima. Ele estava numa rodovia, o pai a 80 quilômetros, de forma prudente, cinto de segurança. Na outra pista veio um carro,
ele disse que a roda do carro saiu do veículo, que vinha na mão contrária, o carro capotou e entrou na pista dele, com o carro dele. Resumo, morreram todos menos ele. Morreu a irmã, o pai, a mãe e a prima. E ele quase morreu, ficou todo aparafusado, cheio de limitações. Quebrou fêmur, quebrou costela, quase morreu. Deus o preservou. Fui visitá-lo, o olho com edema, todo roxo, fechado, o semblante todo arrebentado. E ele no leito, ele falou: por que isso aconteceu comigo? Não respondi. Simplesmente orei com ele, abracei ele, chorei com ele. É a única pessoa da família dele, a família dele agora é ele. Ele perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmã, perdeu prima. Aí os pais da prima dele, que eram os tios dele, falaram: não vem morar com a gente. Depois eu perdi o contato. A existência do mal não anula a soberania de Deus. Nessa hora, a melhor coisa que a gente tem que fazer é chorar com a pessoa. Não adianta você falar, Deus é o autor, isso só vai incitar ela contra Deus nesse momento. Não adianta você chegar para essa pessoa e dizer, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Como isso contribui com a minha vida? Então, nessa hora você só chora. Nessa hora você não faz nada. Só chora. Senta do lado dessa pessoa, chora, ora com ela e roga que o Deus de toda misericórdia, o Deus de toda consolação, cuide, preserve, guarde a vida dessa pessoa. É só isso que você precisa fazer nessa hora. Deixa que quem tem que falar é ele. Ele vai falar, ele vai abrir o coração, vai rasgar, vai chorar. Você só ouve e chora. E ora por essa pessoa. Por último, lembre-se que o maior sofrimento humano já foi experimentado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Que inclusive quando foi crucificado, experimentou além da morte, toda a violência e injustiça, o abandono do próprio Pai. Lembra disso? Deus meu, por que me desamparaste? Algumas versões, me abandonaste. Então lembre-se que Deus utiliza o maior de todos os males para nos oferecer o maior de todos os bens, que é a salvação. Sem dor, sem sofrimento, nós não teríamos a salvação e a vida eterna. Sem dor, sem sofrimento, nós não teríamos a oportunidade de voltarmos a um relacionamento com Deus. Deus utiliza o maior de todos os sofrimentos, a maior de todas as dores, para nos outorgar o maior de todos os bens, a vida eterna. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, por que eu e você achamos, ou podemos achar, que estamos blindados ao sofrimento dessa vida? Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por estudarmos aqui juntos na manhã de hoje, verdades tão significativas e importantes para o nosso relacionamento contigo e para enxergarmos a nossa realidade da perspectiva correta, a perspectiva da tua soberania. Sabemos que não é fácil viver esses momentos, é um vale de lágrimas. Nossa alma é levada ao pó, nós nos quebrantamos, nos desesperamos até mesmo da nossa própria vida, dependendo do grau do sofrimento que podemos experimentar. Mas sabemos que o Senhor é o Pai de toda misericórdia e o Deus de toda consolação. E nós te louvamos porque temos a certeza de que o Senhor não há de nos abandonar. Antes, pelo contrário, o Senhor deixou uma promessa à sua igreja, que estaria conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Senhor, nos ajude a lembrarmos dessas verdades e gravá-las em nossa mente e em nosso coração, especialmente quando enfrentarmos momentos de profunda angústia como essa. Obrigado, Senhor, porque mediante a Tua graça, o Senhor nos outorgou, a partir do maior de todos os males, as bênçãos, os benefícios do maior de todos os bens, que é a salvação em Cristo Jesus. Sem a obra sacrificial do Teu Filho, nós não teríamos esperança. Muito obrigado, Senhor. Ainda que nós não saibamos explicar e resolver todas essas coisas em nossas mentes e em nossos corações, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o depósito da nossa esperança, o Senhor é tudo o que nós temos. E eu rogo a Ti, nesse momento, por aqueles que estão sofrendo, não somente da Igreja Batista Vida Nova, mas do Teu povo. Sofrem porque estão experimentando já há algum tempo desemprego, sofrem porque experimentaram algum tipo de acidente, sofrem porque estão enlutados, sofrem por relacionamentos quebrados, sofrem por relacionamentos comprometidos entre pais e filhos, entre maridos e esposas. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida de todo o Teu povo que experimenta o vale de lágrimas nesse momento, suplicando a Ti por cada um deles, por cada um de nós, que experimentemos de fato que o Senhor é o Pai de toda misericórdia e o Deus de toda consolação. E é no nome de Cristo Jesus que oramos a Ti.